Olá pessoal, eu me chamo Roberto E eu sou Malvina. e nós fazemos parte do Hoje E o nosso tema de hoje é Eu e Minha Comunidade. E nós estamos aqui com uma convidada maravilhosa, que é a nossa querida professora Josi. Pode se sentar, Pro. Olá. Olá, tudo bom com a Seja senhora? bem-vinda, professora. Obrigada. Como a senhora se está nesse momento? Estou bem, um pouco ansiosa para falar sobre esse tema maravilhoso, eu e minha comunidade. Vamos ver o que a gente tem sobre o que a gente conhece sobre eu e minha comunidade. Vamos lá? Agora eu tenho uma pergunta para a senhora. O que a senhora acha sobre o que é comunidade? A definição da palavra comunidade. Vamos começar, Roberto, pela definição da palavra. Essa palavra comunidade, ela vem de onde? Qual a origem dela? Então, a palavra que é de origem latina, que significa comunes, comunites, aquilo que é compartilhado por todos, que é comum, que era uma palavra usada por Aristóteles antes de Cristo e que ganhou uma configuração maior, uma amplificação, um conhecimento a mais a partir do século XIX. É bem antiga a palavra. É muito antiga, mas você veja que até hoje a gente fala, lida, né? Rodou, girou, está com o mesmo tema. É verdade. E as palavras elas vão se modificando, significados e tal, mas elas continuam, elas permanecem por aí. É bem interessante. Né? Então vamos lá. Então, assim, quando eu penso em comunidade, eu me lembra logo o quê? Gente, né? A gente vem que a gente está inserido nesses grupos. Então, eu e minha comunidade, o que é isso? As comunidades, elas não são a mesma coisa que a sociedade. A sociedade, ela é o conjunto, ela é o todo. A comunidade são as partes menores. Eu penso sempre na comunidade como uma fruta. E dentro tem as sementinhas. Essas sementes são a comunidade. E a fruta em si é a sociedade. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. Então, nós estamos o tempo todo inseridos em comunidades, né? Eu faço parte de comunidade, vocês fazem parte de comunidade. Aqui, por exemplo, nós estamos inseridos em uma comunidade, que é a comunidade do podcast. Onde trabalhamos. É a comunidade do Cleusa, que é a escola. Então, a gente vai se inserindo, querendo ou não, nas comunidades. Sim. E há diversos tipos de... E há só uma comunidade ou há diversos tipos? Não, há diversos, são infinitas comunidades. Nós temos, por exemplo, as comunidades quilombolas, né? Onde as pessoas tem os povos originários, né? Tem as comunidades virtuais, das quais hoje em dia quase todo mundo faz parte. Temos a comunidade religiosa, a comunidade do bairro, temos a comunidade da família. Eu, por exemplo, moro em um condomínio, então ali é uma comunidade, faço parte daquela comunidade. Aqui eu faço parte de uma outra comunidade, que é a comunidade escolar. Na minha família eu já faço parte de uma outra comunidade, comunidade familiar. Então eu tenho meus posicionamentos políticos, então eu faço parte de uma outra comunidade. E assim vai. Então são muitos tipos, é verdade. Quem corre faz parte de uma comunidade, né? Quem faz ciclismo faz parte de comunidade. Agora a Malvina vai fazer uma pergunta para a senhora, que é relevante ao nosso tema. Vamos começar a primeira pergunta comigo. Quais são os principais desafios que a sua comunidade enfrenta atualmente? Bom, como eu falei antes, a gente faz parte de várias comunidades, né? Por exemplo, a comunidade escolar. Quais são os desafios que essa comunidade enfrenta nesse momento? Então, a gente tem, por exemplo, o calor aqui na escola. Então, a gente enfrenta esse desafio de lidar com isso, de poder trabalhar com isso e estar em uma sala que, às vezes, a ventilação não nos favorece. Então, isso é um desafio grande. Fazer com que a tecnologia chegue a essa comunidade, que ela alcance todos os membros dessa comunidade, que todos possam ter acesso ao uso correto da tecnologia. Então, é um desafio muito grande. O deslocamento para essa comunidade é um outro desafio no momento. Na minha comunidade, onde eu vivo, eu tenho, por exemplo, o desafio de ter que cumprir as regras para viver nessa comunidade. Nós necessitamos de regras para viver em comunidade. Então, como é um condomínio, tem muita gente, cada um quer agir de uma forma. Então, é um desafio você viver dentro desses limites, né?
E tem a comunidade, minha comunidade, que é a minha cidade. Então, são muitos os desafios pelos quais a gente passa no momento para viver em comunidade. Mas a gente necessita viver em comunidade. É verdade. O que a senhora faz para contribuir positivamente para a sua comunidade? Uma pergunta bem interessante, né? Muito, muito interessante, principalmente porque, como eu sou professora, como eu sou educadora, aí se torna mais complicado, né? E necessário também o papel do professor. O que eu faço para ajudar a minha comunidade? Então, o primeiro processo é cumprir o meu compromisso profissional, é honrar esse compromisso, é estar no meu local de trabalho, é atender bem o meu aluno, é passar para o meu aluno esse conhecimento que eu planejo para passar para ele, né? Não é um conhecimento que você estala o dedo e diz, não, hoje é isso aqui, amanhã é isso aqui, depois é isso aqui. Não, você tem todo um planejamento que você faz, porque você quer atender bem, dentro das limitações, a essa comunidade, esse público da comunidade. Na minha comunidade, onde eu vivo, eu contribuo, por exemplo, assistindo às reuniões de condomínio. A reunião de condomínio é um negócio meio chato, né? Mas a gente tem que assistir, porque dali saem as contribuições dos condôminos para melhorar, para a melhoria da comunidade. E como cidadã camaçariense, moradora de Camaçari, eu contribuo também cumprindo, obedecendo as regras que são impostas aqui, né, de maneira legal, para que a gente ande corretamente enquanto cidadão. Tenha uma visão crítica, saiba cobrar quando as coisas não estão corretas, que a gente necessita disso, mas que a gente saiba, que a gente planeje ter uma cidade muito melhor, e a gente tem, enquanto cidadão, participante dessa comunidade, sabe que tem que cumprir alguns papéis. É verdade. Temos que cumprir também os nossos direitos, né? Como cobrar sempre, cobrar sempre, né? Cobrar de maneira lúcida, justa, é uma necessidade para se viver em comunidade. E tem uma comunidade que eu queria falar um pouco mais, que são as comunidades virtuais, né? Sim, é verdade. A gente hoje é, às vezes, até empurrado para as comunidades virtuais, são as redes sociais. Porque tudo precisa dela, né? Diga, Malvina, é isso mesmo. Gente. Tudo precisa dela, né? Para poder fazer uma ligação ou a mensagem, né? E tem aplicativos, eles precisam muito, né? Do celular, do aparelho eletrônico, é muito importante. Exatamente. E assim, a gente participa muito dessas comunidades e elas são, às vezes, meio perigosas. Porque se forma muita opinião baseada em achismo, baseado no que é moda, ou, às vezes, essas comunidades nos levam a ter um posicionamento baseado na opinião de uma pessoa que está ali naquela liderança daquela comunidade, que a gente não sabe muito quem é o líder, mas tem alguém que tem muito seguidor que torna-se um líder. Isso acaba causando muita influência, né? Essa influência, Roberto, ela é perigosíssima. Pode ser benéfica ou, às vezes, pode ser realmente trágica. Muita gente é levado a fazer determinadas coisas, agir de uma maneira, às vezes, não muito legal, às vezes não muito justa, não muito honesta, porque está ali por trás, muitas vezes, dessa comunidade, ela às vezes nem se identifica, a gente nem sabe quem de fato é aquela pessoa que está ali, e ela influencia milhares de outras pessoas. Então a gente tem que ter um olhar muito cauteloso sobre essas comunidades virtuais, porque elas influenciam e elas determinam hoje o andar de muita gente, como se fossem diretrizes. Isso é meio perigoso. É verdade, tem que ficar bem atento com essas coisas, porque a internet também não é brincadeira não, né? Há coisas boas como também há coisas ruins. É isso aí. Agora, eu já falei um pouquinho, né, do que é comunidade, da definição da palavra, né, que vem do latim, que é uma palavra muito antiga. Já mostrei um pouquinho sobre as comunidades, falando um pouco das comunidades quilombolas, dessas formações. Mas me diga uma coisa, vocês sabem, por exemplo, que nessa formação dessas comunidades, a gente às vezes tem um papel decisivo a partir do nosso posicionamento, o que a gente faz? Me digam vocês, o que vocês fazem nas comunidades de vocês, que contribuem para a melhoria, o incentivo, né? Como vocês se comportam? Quem são vocês na comunidade de vocês?
Bom, eu, primeiramente, né, como a senhora disse, há diversos tipos de comunidade, dentre elas a familiar, onde na minha casa eu ajudo meus pais, né, em momentos que ele precisa para o trabalho deles, né, no trabalho deles que é uma ajuda, que a gente tem um objetivo comum, né, que é vender, e eu ajudo os meus pais, né, e também a comunidade religiosa, que eu faço parte de um grupo de obreiros da minha igreja, onde a gente espalha o evangelho, né, ajuda na obra de Deus, e também, particularmente, é uma coisa muito boa, entendeu, de se fazer isso. Também eu já fiz cursos como violão, teatro, entendeu? E é uma coisa muito boa a fazer, pois eu sou um aluno que eu estou inserido nessa comunidade, né? Que o meu papel é estudar, né? No fato dos cursos, para que lá na frente eu possa ser um homem Cidadão, um né? cidadão, que eu faço essas coisas que eu estudei antigamente, como os cursos que eu fiz de teatro, não só hoje, mas também como todo sempre, Você né? possa pôr em prática e passar esse exemplo, né? E você, Malvina, o que é que você, quem é você na sua comunidade? O que é que você faz? De maneira você contribui para melhorar a sua comunidade? Como o Roberto disse, tem várias comunidades, né? E as principais na minha vida são a familiar, né? Ou a religião, e estudando também, né? Estudar é muito bom, né? Para nós. E no meu caso da família, eu ajudo muito meus pais, eu respeito meus pais, ajudo eles no trabalho deles, eu ajudo nas tarefas domésticas da casa. Eu sou uma pessoa muito ajudo muito eles, né? Porque sou uma menina muito paciente, assim, para poder ajudar eles. Ajudo, porque eu tenho uma cachorrinha também, eu ajudo, né, tirar as necessidades que elas fazem, ajudo eles também. Então, eu ajudo muito eles, né, conforme eles pedem, e quando eles não pedem também, eu ajudo. E na parte da religião, eu sou obreira, né, Roberto é obreiro, eu também sou obreira. Né, eu ouço os mais velhos, né, o obreiro mais velho, o bispo, o pastor, eu ouço eles, eu respeito eles, faço corretamente do que eles pedem, eu gosto muito do que eu faço, né, eu tenho muito orgulho de ser obreira, foi uma experiência muito boa, está sendo uma experiência muito boa ser obreira. E sobre do lado do estudo, eu sou uma estudante muito inteligente, né? Eu gosto muito de respeitar todos os professores, todos os alunos. Eu já fiz vários cursos de violão, de teatro, pintura, de liderança de meninas, né? Já fiz um bocado de cursos. E eu gosto muito de fazer esses cursos, porque é bom para poder a gente aprender mais coisas novas, aprender aquilo que a gente não sabe, aprender um pouco mais de tudo. E ter uma preparação, né? Isso, ter uma preparação, né, para o futuro. Porque Para a as gente não pode pensar oportunidades. no presente agora e não pensar no futuro. Né? Estudar agora e ser alguém muito melhor no futuro. Porque quando eu crescer, eu quero ser uma empresária. Uau, ótimo. Continue, persista, continue persistindo. Vamos lá? E tem uma coisa interessante que eu queria falar também sobre comunidade. Quando a gente ouve, né, fala em comunidade, a memória vai sempre para a favela. Não é isso? Isso. Que eram comunidades vistas como comunidades subnormais até 1991, quando o IBGE ele faz uma mudança e adota o termo comunidades, favelas, né? Dando uma caracterização a um espaço público, a um espaço usado por todos, partilhado, porque comunidade é partilha, comunidade você partilha. E aí esse termo vai, de certa forma, empoderando aquele morador que está ali naquela favela, né, essas comunidades. E ultimamente a gente já vê que há um orgulho muito grande de você dizer: eu faço parte desta comunidade, essa favela é a minha comunidade. Por quê? Porque existe o cidadão naquela comunidade, existe ali, existe vida, existe todos os laços e vínculos, toda a formação, todos os grupos estão inseridos ali. Então, tem uma comunidade lindíssima, belíssima, que sofreu muito ao longo dos anos porque era uma comunidade vista como uma comunidade marginalizada. Hoje a gente já não tem esse olhar sobre isso, sobre as minorias, né? A questão por exemplo, dos quilombolas,
são minorias, e a gente vai percebendo que ao longo da nossa história, nos últimos anos principalmente, essas comunidades, tanto os povos originários como as comunidades das favelas, elas ganharam uma dimensão, um olhar praticamente mundial sobre tudo que se vive, que se faz ali. E aí tem a questão dos movimentos sociais que nascem justamente nessas comunidades, né? E os movimentos sociais eles vão alavancando e mostrando ao país a necessidade que a gente tem de estar olhando o tempo todo para essas comunidades, de atender a necessidade dessas comunidades, de dar a essas pessoas das comunidades as mesmas oportunidades que nós temos que são dadas a tantas outras comunidades que não necessitam, não têm as mesmas necessidades sociais que os moradores das comunidades minoritárias, né? É verdade. Sim. Vamos para a terceira questão. Vamos lá. Como podemos melhorar a comunicação entre os membros da nossa comunidade? A comunicação é bem importante mesmo. Sim, a comunicação não é importante, ela é essencial. É essencial. É essencial que seja feita uma comunicação que atinja, que alcance todos os membros dessa comunidade, que seja uma comunicação simples, que o que seja dito e feito nessas comunidades seja para a melhoria de todos, dito de maneira democrática, seja lá em que comunidade a gente esteja se referindo. Eu falo aqui, estou com um olhar mais para as comunidades mais carentes, tipo da comunidade mais carente, mas lembrando que se eu tenho um grupo de ciclismo, então eu tenho uma comunidade, eu preciso me comunicar com esse grupo de uma maneira que todos entendam aquilo que eu estou falando. Se eu participo de uma dança na praça, então eu também participo de uma comunidade, eu preciso fazer com que essa comunidade me ouça e me entenda. É a mesma coisa com a comunidade escolar. Então a gente É verdade. A gente pode traçar vários perfis, várias maneiras de chegar de efetivar essa comunicação, que ela seja uma comunicação realmente útil, né, democrática e útil para todos. É verdade. Agora, professora, eu queria falar uma pergunta para a senhora. Diga aí, manda ver. Como podemos promover uma cultura de inclusão e respeito na nossa comunidade? Essa é uma pergunta difícil. Como podemos promover uma cultura de inclusão? Primeiro, ouvir. Eu acho um passo essencial. A gente precisa ouvir, porque ouvir parte de eu dar espaço para que o outro me mostre, me diga qual é a sua necessidade. Sim, e quando eu construo com o outro o direito dele chegar ao mesmo ponto, né, que qualquer pessoa possa chegar, eu estou trabalhando, estou mostrando, estou dando a ele direito e equidade. São conceitos diferentes. Eu tenho direito, mas eu tenho a mesma condição de chegar onde o outro chegou, então é preciso que alguém me ampare um pouco mais para que eu consiga chegar a isso. Seria muito democrático fazer dessa forma. E alcance a todos, para que não fique ninguém para trás, né? Afinal, todos estão inseridos em alguma comunidade, de alguma forma. E a gente precisa que quem lidera essas comunidades tenha esse olhar sobre as necessidades dos grupos minoritários, ou daquele grupo, para que aquele grupo atinja realmente seu objetivo. A comunidade não é aquela que é formada por todos, pelas pessoas que têm seus objetivos, os comuns. Então, é preciso que eles sejam ouvidos, que seja construído algo que favoreça de fato e que dê igualdade e equidade a todas as pessoas na comunidade. Verdade. Palavras bem sábias, viu, professora? Obrigada. Agora eu vou falar a última pergunta, né? Vamos lá. Como podemos nos unir para resolver problemas específicos da nossa localidade? Como podemos nos unir? Veja, a comunidade, ela parte do princípio que é de um grupo de pessoas que lutam pelos mesmos objetivos, têm as mesmas, compartilham os mesmos desejos, certo? Como eu posso melhorar? O que eu posso fazer para que consigamos resolver qualquer que seja o problema da nossa comunidade? Primeiro, eu tenho que procurar a quem eu vou direcionar o meu problema. Eu tenho que saber para onde eu vou enviar, para quem eu vou enviar a minha queixa,
Depois disso, eu tenho que cobrar, junto com os demais. Esperar, dar um prazo para que a mim chegue uma resposta. Não sendo a resposta satisfatória, eu tenho que fazer novamente o mesmo percurso, e a luta novamente, bater em outras portas e outras instâncias, até que eu tenha a minha necessidade, que é a necessidade da minha comunidade, pressupõe-se, que ela seja, de fato, atendida. Sim. Então, professora, a senhora gostaria de dizer, ao falar alguma frase para o nosso público referente ao tema de hoje? Sim. Então, veja bem, como a gente está falando de comunidade, não há vitórias sem lutas. As lutas, elas nos beneficiam, nos trazem a vitória, mas a gente precisa entender que a força da comunidade é muito grande. Quando ela se junta, quando ela quer, quando ela vai buscar, ela volta com alguma coisa benéfica para a sua comunidade. É verdade, nossa. Parabéns, Pro. Muito obrigado, Pro, pela sua participação Obrigada do nosso Podcleusa. Obrigada, foi um prazer. Foi um prazer receber a senhora aqui. E aqui a gente tem uma lembrança, né, para a senhora. Ô, gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Fico, assim, encantada com o trabalho de vocês. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar vocês, alunos envolvidos nesse projeto. Ele é maravilhoso. Possamos espalhar por todas as comunidades e sirva de exemplo, motivação e incentivo para os demais. Muito obrigada, obrigada a vocês. Então, pessoal, nós encerramos hoje o nosso Podcleusa e até o próximo Podcleusa.